30 de março de 2026, está no ar, momento Nobre Nutrição Animal, parceria que dá resultado. A gente está aqui já recebendo a presença aí do Murilo. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Carlinhos. Tudo jóia? Tudo jóia. Recebendo também a presença aí do Wanderson. Boa tarde, Carlinhos. Tudo jóia? Tudo bem, Wanderson? Bacana. A gente está iniciando a semana aí com muitas notícias, né? Muitas informações. Eu tenho aqui o cenário atual aí dos negócios de carne e leite no Brasil em 2026 apresenta dinâmicas distintas. O setor de carne bovina vive um momento de alta nos preços e otimismo nas exportações, enquanto o setor leiteiro, após um período de grande pressão, mostra sinais de estabilização e recuperação no preço do leite spot, devido aí à menor oferta e pressão sobre importações. Uma curiosidade, esse leite spot, o que é? Então, o leite spot, ele é como se fosse um mercado livre, né? Um mercado aberto entre os laticínios, né? Digamos que eu tenho o laticínio A e o laticínio B, lá o laticínio A está com baixa estoque de leite, ele acaba precisando buscar esse leite no mercado, né? E onde que ele encontra é nos outros laticínios. Então, essa comercialização íntegra entre um laticínio para o outro. Então, seja o B2B, enfim, vários tipos de comercialização entre os laticínios. Então, isso é um sinalizador muito importante, porque ele indica a demanda. Então, a demanda, se sobe o leite spot, é porque está o consumo muito alto e acaba sinalizando a alta para o produtor, né? Então, baixou o preço spot, ele é meio que equivalente. Então, subiu o spot, o preço do produtor vai subir. Se baixou os estoques estão altos, então o preço cai, então interfere diretamente no produtor, né? Ele é um sinalizador desse comércio entre os laticínios aí. Entendi. Bom, a gente vai começar hoje o tema é sobre carne e leite. Vamos começar com a carne. Como é que está o cenário da carne? Então, a carne está muito estável, né? A gente tem acompanhado esses últimos meses aí, essa última semana, tá um mercado muito estável, não teve tanta interferência externa como o restante das atribuições, porém ela tá se delineando ali pelos 345, 350 reais a arroba do boi gordo, né? Então, assim que sobe o boi gordo, a vaca e a novilha também tem acompanhado. Então, tá um mercado muito estável, previsto para se manter, ter uma leve aumento no preço. Tem estudiosos que estão falando de fechar o ano a 370, 400 reais a arroba, mas ainda é um horizonte muito longo para a gente visualizar. Porém, a curto prazo, a gente vê esse leve aumento. Então, chegando a 360, 365 arroba no próximo trimestre, digamos assim. Isso devido a impulsionado aí por conta aí do mercado de exportação aquecido, como comentou o Fernando no último programa, né? Com certeza, a exportação está muito aquecida, tem sofrido muito com essa questão do diesel, né? Isso tem interferido internacionalmente e internamente no nosso país. Então, mas mesmo assim está muito aquecido pela falta de carne no comércio exterior, né? Então isso é muito benéfico internamente no país, que acaba movimentando muito a economia, né? E isso, consequentemente, se baixa a oferta, sobe a demanda, né? Então, você falou do diesel, como é que está a situação do diesel hoje? Então, a situação do diesel está ainda complicada. A questão do preço, a gente tem preços médios nível Brasil, falando de 6,50 o diesel, mas a gente encontra uma realidade bem diferente na nossa região. A gente vê nos postos aí a 7,50, depende do posto, R$8 o diesel. Então, tá um preço bem descontrolado e não tem previsão de baixa. Então, tem alguns comentários do governo que acabou tirando alguns impostos para tentar manter um pouco o diesel, mas isso ainda não tem refletido nas bombas, né? Então, a gente vê aí que os postos de combustíveis, o preço geral do mercado nosso regional, isso eu falo Campos Gerais, ainda está em alta, né? E a previsão é se manter, se não subir mais. Então, a única previsão de baixa que a gente tem acompanhada aí é para 2027. Tem uma baixa próximo de fim de ano. Isso é uma previsão, né? Muito conta a questão da guerra no Oriente Médio, como que vai ficar. Então, não tem uma informação tão assertiva assim. A única certeza que a gente tem é que, de imediato, não vai baixar o diesel. Então, isso é preocupante porque, em todos os pontos hoje, o que movimenta a economia, a logística em todo o país é o diesel, né? Seja nos tratores, seja nos caminhões que estão na estrada. Então, é muito preocupante porque, às vezes, o pessoal pensa, eu não uso diesel, isso não me interfere, mas interfere diretamente, por conta que todos os insumos, ou seja, tudo que é transportado via terra,
ou até via navio, enfim, é utilizado diesel. Então, se pegar nas gôndolas do mercado, tudo tem interferência, então às vezes o consumidor pensa que não tem interferência, mas a interferência diretamente no consumidor. Os custos de alimentação dos animais, de insumos, fertilizantes, todos os consumíveis dentro da propriedade para gerar o produto final, tem interferência do diesel. Então é inevitável que venha esse acúmulo de custos que sobe o preço, baixa a margem do produtor e acaba impactando o cenário como um todo. Entendi. Pelo que você falou aí, os custos de produção continuam altos e exige maior eficiência e gestão aí na propriedade como nunca, né? Com toda certeza. E dos pontos, até a gente estava conversando hoje na nossa fábrica ali com o Wanderson, que o que acontece? O produtor hoje, se ele vai comprar uma ração, ele paga o frete, o preço subiu. Se ele vai comprar um fubá, subiu. Vai comprar uma cevada, um caroço, um farelo de soja, tudo tem esse impacto. O que é o ponto positivo que a gente encontra trabalhando com produtos nobres, por exemplo? A gente tem em torno de 60%, 70% de todos os produtos que a gente usa como matéria-prima de origem própria. Então a gente fica menos refém um pouco da questão de custo, isso falando em diesel, adquirindo algumas matérias-primas. E o produtor adquirindo o produto, ele vai estar levando o produto como um todo, então seria um conglomerado de todos os ingredientes num produto só. Então o frete seria único, entende? Então isso é um ponto muito positivo que a gente encontra, porque se consegue otimizar essa questão do frete e não ficar tão caro na ponta, né, que seria na absorção desse produto pelo produtor. Então isso é uma possibilidade que a gente vê, tanto que nos nossos custos, fábrica, custo interno, a gente tem segurado o máximo que dá para repassar isso para o produtor, porque a gente sabe que é muito difícil, a nossa margem está muito apertada, então os produtores que utilizam nossos produtos, seja para leite ou para carne ou equinos, também estão com a margem apertada. Então a gente entende todo esse cenário e a gente está segurando o máximo que dá, para não repassar tanto esse impacto que pode estar acontecendo em algumas outras empresas. Wanderson, o comentário aí do Murilo foi sobre a carne, setor do leite também tem muitas informações. Queria saber de você o que está impactando no preço do leite hoje. Hoje o momento que a gente está exige muita atenção, né? Nos últimos meses aqui tivemos um aumento forte na produção e o que acabou derrubando aí o preço pago ao produtor aqui na região, né, Campos Gerais. Então hoje muitos, né, estão produzindo bem, estão com vacas boas, mas enfrentando a margem está muito apertada. Daí o principal desafio ainda continua sendo o custo, né? Agora com o aumento ainda de diesel, aumento a principal ali é custo, e principalmente é com a alimentação, né? Que tudo isso acaba aumentando aí o custo aí para o produtor e a gente vê que como o cenário estava, né? Mas nem tudo é negativo, né? A tendência ao longo desse ano agora é uma ajuste de mercado no preço do leite aí. A tendência na produção deve desacelerar um pouco aí e os preços começam a reagir aí para o produtor, né? Por isso o recado assim que a gente dá, né, da Nobre, igual a parte minha consultora aqui no campo, não é hora de produzir mais a qualquer custo, é a hora de produzir melhor, né? E isso a eficiência é a palavra-chave, que seria o melhor uso da dieta, mais leite por vaca, e isso acaba tendo menos desperdício, né? E você acaba conseguindo ter aí uma margem um pouco aí para poder passar esse momento que estamos agora, para chegar aí num resultado que consiga levar a régua tua aí para o teu custo baixar e você ter uma margem de lucro legal aí para tua propriedade, né? E a Nobre, com os nossos produtos já produzidos, já pronto de levar para o produtor ali essa assistência, a qualidade, a parte de confiabilidade do produtor, para eles confiar tanto na Nobre, tanto no consultor, parte de gestão que a gente está fazendo o melhor possível com assistência, procurando cada vez melhorar mais custo aí, reduzindo para ele lá, para ele conseguir ainda passar por esse momento, sabe? Superar esse momento que passamos, né? E agora ele tem um resultado legal aí na sua propriedade, né? Exatamente. Estamos apresentando o Momento Nobre Nutrição Animal, parceria que dá resultado. Resumindo tudo, está atento aí às notícias do agro, ajuda a tomar decisões no dia a dia do campo, né, Murilo? Exatamente, essa decisão que às vezes fica muito aquém, né? O produtor às vezes tem algumas informações, mas aquele ponto-chave para tomar uma decisão e às vezes resolver muita coisa na propriedade, às vezes fica meio refém, né?
e trabalha em conjunto com os nossos consultores. Então, o pessoal está totalmente atualizado ao mercado, a matérias-primas, a produto que a gente tem, a desenvolver esses produtos com a realidade que a gente está enfrentando. Então, como o Wanderson comentou, essa tomada de decisão em conjunto e ser mais eficiente na propriedade é imprescindível. Tem que existir para que você consiga agregar na propriedade para o produtor ter um retorno mais palatável, né? Para que a gente fala assim, porque a gente sabe que a margem está apertada, por mais que a gente venha desses últimos 3 meses do ano com um leve aumento no preço, tanto esse mês a gente viu aumento tanto no leite spot como no leite dos laticínios ou das cooperativas mesmo tem subido. A previsibilidade para os próximos meses, até na entre-safra, por volta de julho, agosto, está no pico do leite. Então, a gente falando de leite a 2,70, 2,80 mais ou menos. Porém, para o final do ano se espera uma queda. Então, às vezes o produtor vai se anima totalmente agora, daí chega no final do ano, dá aquela desanimada, mas para quem está na atividade, sabe que a atividade não é fácil, porém, se bem trabalhado, bem em parceria com o consultor, com o técnico, especialista naquilo, você fazer uma previsibilidade de gestão da propriedade, você consegue passar por esses momentos de dificuldade que a gente comenta assim que manter o celeiro estocado para que você consiga passar o inverno bem, né? Então, nesses momentos de alta, não é o momento de investir nem de gastar além, mas manter um caixa, um fluxo de caixa bom na propriedade, para que a hora que o momento das vacas magras, digamos, chegar, você esteja com o seu celeiro bem estocado para poder passar aquele momento de dificuldade, né? Porque é sazonal, o leite sempre existiu isso aí, essa sazonalidade, e tem que estar bem preparado para poder passar por esse momento mais dificultoso às vezes. Tá certo. Apresentamos o Momento Nobre Nutrição Animal, parceria que dá resultado. Obrigado pela presença, Murilo. Obrigado, nosso. Valeu, Janderson. Opa, obrigado, Carlinhos. Obrigado a todos os ouvintes aí. Um grande abraço. Desculpa, Wanderson. Wanderson. Chaves e Janderson.